se você não está acostumado ou não gosta de ouvir testemunhos fortes e impactantes, eu peço a você que você pule esse vídeo, assista outro canal, tá bom? Porque o que eu vou contar aqui é um testemunho muito forte, sobrenatural e impactante da minha vida. Deus tem tocado muito no meu coração há bastante tempo, eu acho que já há quase um ano que Deus vem me incomodando para abrir essa parte da minha vida com vocês. Então, como eu disse, se você não está acostumado, não gosta de ouvir histórias fortes, testemunhos fortes, impactantes, que você pule. Se não, caso contrário, peço que você continue aqui, assista até o final e ouça esse testemunho lindo da parte do Senhor aqui, que eu tenho certeza que alguém Ele quer alcançar com esse testemunho. Que seja uma pessoa, mas que Ele faça, que seja feita a vontade dEle, porque eu estou fazendo a vontade que Ele tem colocado no meu coração há bastante tempo. Então, eu casei com 34 anos, né? Namorei 8 anos, casei com 34 anos, casei em fevereiro e quando foi em março, eu comecei na verdade eu não senti nada de diferente no meu corpo não, sabe? Na minha família tinha 2 pessoas grávidas, então eu tava curtindo a gravidez das 2 pessoas e tava ali tranquila. Até que a minha mãe falou assim, eu falava assim, eu vou esperar 2 anos para engravidar, porque eu sempre fui muito presa, meu esposo também, a gente quase não saía. Então eu falei assim, eu vou aproveitar esses 2 anos aí para depois engravidar. Mesmo sabendo que fica mais difícil, né, depois dos 30, mas eu tava tranquila. Até que a minha mãe virou pra mim e falou assim, olha, eu acho melhor você parar de falar isso pras pessoas. Isso eu já casada. Porque eu acho que você tá grávida. Eu falei, não, imagina, não tem nem como eu tá grávida. Passou. Aí fiquei aquilo na cabeça, sabe aquilo quando fica na sua cabeça? Meu esposo trabalhava de madrugada nessa época. Aí eu peguei, falei, sabe de uma coisa? Aí abri o armário assim do banheiro, olhei, os absorventes estavam todos lá, né? Eu falei, tem alguma coisa realmente estranha. Mas deu na loucura aquela pressa de casar, aquela coisa toda de fazer as coisas, né? Tinha casa para resolver, um monte de coisa. Eu não me atentei que estava atrasada. E eu nunca fui certinha, sabe? E aí eu olhei assim, eu falei uma coisa, eu vou comprar um teste. Aí ele foi trabalhar, eu já tinha comprado o teste, fiz o teste de manhã, né? Tem que ser a primeira urina da manhã. E eu fiz, gente. Quando eu coloquei, assim que eu coloquei, já deu que eu tava grávida. Óbvio que eu fiquei feliz, mas no primeiro impacto eu fiquei assim, como é que eu posso dizer? Assustada, né? Não imaginava, fiquei assim, mas fiquei feliz. E aí eu falei, aquela informação, eu vou esperar ele chegar para contar para ele. Mas estava chorando, estava emocionada, não por conta de estar grávida, sabe? Estava chorando por tudo, né? Não imaginava realmente. Aí liguei para uma irmã minha, na primeira a saber foi minha irmã, liguei para ela. E aí depois falei, vou lá na minha mãe, que morava perto da minha mãe nessa época. Eu falei, vou lá contar para minha mãe. Primeiro esperei meu esposo chegar, óbvio. Quando ele chegou, que ele abriu a porta, eu estava sentada no sofá já chorando. Aí quando ele abriu a porta, você tá grávida? Aí eu falei, eu tô grávida. Aí ele ficou emocionado, eu fiquei emocionada, meio perdida, a gente sem saber o que fazer. E aí, como eu disse, fui pra minha mãe. Eu morava perto, fui lá na minha mãe. Aí já cheguei também muito emocionada. Aí minha mãe falou assim, vai logo fazer o exame de sangue pra ver quanto tempo você tá. Foi o que eu fiz. Fiz o exame de sangue com meu esposo, chegou lá, na hora de fazer o exame, a menina falou assim pra mim, eu acho que nem precisa fazer o exame, porque você tá grávida. Eu falei, oi? Como assim? Você sabe só de olhar? Ela falou assim, só de olhar eu sei que você tá grávida. Eu falei, tá bom, fiz o exame, fui pra casa, tinha que esperei aquela tarde. Quando foi 4 horas da tarde, saiu o resultado. Fiquei na minha mãe até o horário de receber a notícia oficial, né? Aquela agonia de saber se tava, se não tava. E aí, meu esposo que ligou, eu falei, liga você, eu quero saber, eu quero que você me fale, eu não vou ligar não. Aí ele que ligou, ficou. Parecia uma eternidade, ele parado assim, eu, fala o que é, fala, eu tô, não tô, sabe? Aquela coisa, ele, você tá. Aí eu desabei, né? Aí depois, aí esperei pra pegar um exame na mão mesmo direitinho. Gente, eu estava grávida desde janeiro.
Eu casei em fevereiro, eu fui descobrir que estava grávida 11 de março. Nesse meio tempo, eu tinha peso, eu que pintei a casa toda, eu rejuntei o banheiro todo da casa que eu estava morando na época. Eu era em cima da casa da minha avó, então eu tinha que subir uma escada. Eu subia com lata de tinta de 15 litros, subia e descia esse tempo todo sem saber que estava grávida. E nem sentia nada, não senti nada, nem o seio inchar, nem barriga, porque eu sempre tive assim a pochetezinha, então tava normal. Tava naquela ansiedade de casamento, preparativo, então assim, minha cabeça acho que tava tão voltada para as coisas da casa que eu não me atentei realmente pro meu corpo, sabe? A minha mãe, que eu não sei, acho que Deus tocou no coração dela e ela resolveu me alertar. E aí tá bom, falei, tá tudo ok, vamos começar, né, a fazer as coisas, a se planejar. E foi o que a gente fez. Dali em diante foi só felicidade, a gente só agradecendo, comprando as coisas dele. Eu já sabia que era menino, gente, desde o começo. Desde quando eu descobri que estava grávida, eu falei, é um menino. Minha mãe achava que era uma menina, porque minhas duas irmãs, cada um tem um menino. E a minha mãe, eu acho que você que vai me dar menina. E não, eu falava pra ela, não se iluda não, tá? Porque vai ser um menino. Desde pequenininha, gente, eu sempre soube que eu ia ser mãe de menino. Incrível isso. E super feliz, eu amo ser mãe de menino, sabe? Então, fui levando ali a gravidez. Eu tava trabalhando, eu sou professora, vocês sabem, sou formada em pedagogia, né? Naquela época eu estava trabalhando, então eu trabalhei até 8 meses de gravidez do Enzo, a gravidez normal. Minha pressão 9/6 o tempo todo. A única coisa é que eu estava engordando muito, muito mesmo. E aí eu vou deixar umas fotos, conforme eu vou falando, eu vou deixando as fotos para vocês irem acompanhando, sabe? Eu acho que fica melhor. E aí eu ia toda no pré-natal e perguntava ao doutor, falei, doutor, mas eu tô engordando muito, eram 2, 3 quilos por mês. E ele falou assim pra mim, isso não é comigo não, isso aí é com você. Você tá comendo por 2, tem mãe que come por 2, então eu não tenho nada a ver com isso, a minha parte não é essa. Então, eu fiquei tranquila, continuei, era muita fome que eu sentia, principalmente de madrugada, e eu fui me alimentando conforme eu tinha vontade muito de fruta, muita fruta eu tinha vontade de comer. Então eu achava que fruta não tinha problema. Fui levando a gravidez assim, não senti nada, minha pressão 9/6, ia trabalhar, o trabalho ia a pé, voltava, então assim, eu morava num morro, tinha que subir um morro bem alto, então assim, ia e voltava no sol, na chuva, super bem, dei minha aula para minhas crianças, depois para os adolescentes e tranquila, com o maior amor, maior paixão, o maior carinho também que eu recebi dessas crianças, sabe, durante a gravidez. Coloquei um barrigão, vou deixar também a foto aqui pra vocês, que tinha gente que pensava que eu tava grávida de gêmeos, como minha mãe já teve 2 gravidez gemelar, eu sou gêmea, né, com um menino, mas o menino faleceu com 8 dias de nascido. Depois, quando eu fiz 18 anos, minha mãe engravidou de novo gemelar, mas foi uma gravidez tubária, então assim, eu corri o risco de ter uma gravidez gemelar também. E por estar com aquele barrigão, as pessoas me viam na rua, Priscila, não é possível, são 2 que tem aí, né? É aquela coisa, né? De achismo. E o médico não, o médico falou assim, olha, ele vai ser muito grande, provavelmente vai nascer com uns 4 quilos e pouco, então você já vai preparando a roupinha dele, você compra a roupa grande, porque ele vai ser um bebezão. Falei, tá bom. E fui indo, tava marcado para ele nascer 28 de outubro. Tudo bem, trabalhando. Quando eu fiz 8 meses de gravidez, a minha chefe, no caso, né, a diretora da escola, falou, olha, Priscila, eu acho melhor você parar já, porque já tá muito em cima, você tá com um barrigão, eu tô com medo de você ficar andando por aí e você passar mal na rua, então eu acho bom você já entrar de licença, mas era contrato, sabe? Falei, tá bom, ano que vem você volta? Falei, volto, ano que vem eu volto. Então, tudo bem, fui pra casa. 8 meses eu parei, mas aquela coisa de fazer as coisas no final de gravidez, arrumar tudo, continuar ajeitando as coisas dele, né? E aí, tudo bem. Até que eu vou pular uma parte para depois voltar nela, tá? Para vocês entenderem melhor. Até que um dia à tarde, né,
eu tava normal, um dia antes eu tinha faxinado a casa, como sempre essa minha mania, tinha limpado o vidro, tinha feito um monte de coisa, meu esposo me ajudando, tinha lavado as roupinhas, né? Porque não pode torcer, aquela coisa, né? Que não pode torcer, fui fazendo tudo, passando tudo direitinho, eu e meu esposo. Faxina tranquila, não senti nada, nem cansaço, nem nada, tava muito bem. Aí quando foi no dia seguinte, eu fui tomar café, meu esposo, eu dormi, à tarde, eu já almocei, fui dormir, quando acordei, demorou um pouquinho assim, já de tarde, 4 e pouco da tarde, meu esposo falou assim, vamos tomar café? Eu falei, vamos, eu queria comer pastel. Aí ele falou, então eu vou fazer pastel pra gente, tá bom. Aí eu sentei assim na mesa da cozinha, tava verão, né, outubro, e fui esperar ele fritar o pastel pra poder a gente comer. Comi bastante pastel, tava com muita vontade, comi o pastel. Demorou umas meia hora assim, eu comecei a me sentir mal. Mas eu achei que era por conta, assim, do pastel, do calor. Eu falei, nossa, eu tô me sentindo mal, uma falta de ar. E aí meu esposo falou assim, que será? Porque tava marcado para nesse dia 28. Eu falei, não sei. E aquela falta de ar, eu tomava banho, ia pro quarto, me molhava de novo, ia pro quarto e fiquei pra lá e pra cá. Até que eu falei, vou ligar pra minha mãe. Liguei pra minha mãe, fui pedir minha mãe pra descer pra poder explicar o que tá acontecendo. Quando a minha mãe desce pra minha casa na época, eu falei, mãe, eu tô com muita falta de ar. Minha mãe falou assim, só falta de ar? Eu falei, só falta de ar. Ela falou, mas isso não é trabalho de parto. Você não tá entrando em trabalho de parto. Não tem nada a ver com falta de ar. Aí eu falei assim, vamos esperar mais um pouco, né? Aí fui esperando e nada, não passava. Minha mãe me ajudava a me olhar no banheiro, tomar banho. Até que eu comecei a sentir a barriga, gente, minha barriga estava imensa. Minha barriga começou a descer, ela ficou muito dura. Mas como se tivesse encolhido muito e a barriga desceu toda. Eu falei, mãe, tem alguma coisa errada. O Enzo não tá bem. Isso já tinha nome, já tinha dado nome de Enzo, né? O Enzo não tá bem, eu vou pro hospital. Aí com minha mãe então arruma as coisas, a mala já estava mais ou menos arrumada. Falei, arruma as coisas e vambora. Eu falei, tá bom, fui. Aí antes disso minha irmã quis ir, meu sobrinho também quis ir, nós passamos aí na casa da minha mãe, pegamos meu sobrinho, minha irmã e fomos. E meu esposo dirigindo. Aí meu esposo ia me trazer para onde eu moro agora, olha como é que são as coisas da vida. Aí eu falei, não dá tempo de eu ir pra... porque era outro município, né? Não dá tempo de eu ir pra lá, não vai dar tempo. A falta já estava aumentando, não dá tempo. Nisso, esse hospital que eu tive ele é bem praticamente na rua da minha mãe. Na rua, assim, mas um pouco distante, né? Tem que subir um morro, descer um morro e é o hospital. Só de carro mesmo, no estado que eu tava. E aí eu falo, para aqui, nesse hospital público... para aqui, ele, não, vambora para outro município, vambora. Falei, não dá, não vai dar tempo, desce. Nossa, eu desci, gente, do carro, eu não sei como. Sei quando eu vi, eu já estava dentro do hospital junto com a minha irmã. Chegou lá, para honra e glória do Senhor, tinha um cardiologista que era amigo da minha irmã. Ele verificou minha pressão e não falou nada comigo, nada. Só falou assim, olha, ela tem que levar ela para levar o toque, né, que fala, para ver como é que tá a situação. Só que o tempo todo foi dito para mim que aquilo ali era normal, era um procedimento mesmo. E aí eu fui, eu não lembro, eu senti muita dor na hora do toque, muita dor. Só que essa parte eu não lembro muito, sabe? Eu lembro que eram uns bolivianos que trabalhavam no hospital, e aí eu só escuto eles falando lá na língua deles, um com o outro, assim. E aí eu pergunto à minha irmã, o que tá acontecendo? Eu disse, não, tá na hora do Enzo nascer, fica calma. Ela foi comigo, me ajudou a eu troquei de roupa junto com ela, com muita falta de ar, mas consegui fazer, ela me ajudando. Me colocaram na cadeira de roda e o rapaz que tava me levando, subiu umas rampas assim do hospital, correndo muito. E aí eu falei pra ele assim, moço, por que o senhor tá correndo tanto assim? Aí ele falou assim pra mim, é normal, minha filha, é assim mesmo. Eu falei, tá bom. Nunca tinha tido filho, nunca nem tinha ficado internada na minha vida. Nunca, gente, nunca fiquei internada. Eu nunca havia tomado ponto, sabe? Não sabia nem que era hospital direito. E aí, pra mim era normal o que estava acontecendo.
Ele me parou assim, cadeira de roda, né? Sentada já na cadeira. E tava esperando a sala ficar pronta. Os médicos lá estavam na sala, estavam limpando a sala. Eu fiquei, não sei precisar pra vocês quanto tempo fiquei ali, sentado de frente pra sala. Nisso veio uma menina toda vestida de branco. Parecia ser da limpeza. Tava com fone de ouvido. E aí ela parou assim, veio cantando um funk, que eu não lembro qual. Parou na minha frente cantando aquele funk. Ela descia e subia, assim, meio que dançando e cantando assim pra mim, olhando dentro do meu olho. Eu não tava entendendo nada, sabe? Eu só pensava assim, o que é isso? Aquele olhar, aquela meio rindo, sabe? E descia e subia com fone no ouvido. Mas eu sabia que era funk porque ela cantava, né? E eu ali, aparentemente calma, gente. Aí me levaram pra sala, né, de parto. Até aí tudo bem. Aí me tiram da cadeira, me colocam na cama. Quando vão me colocar na cama, a anestesista vira pro médico e fala: você vai operar essa menina mesmo? Aí ele fala: vou. Nisso já tá aplicando a anestesia em mim. Não senti nada, gente. Nada. Já estavam aplicando anestesia. Aí, e eu escutando eles falando. Aí ele falou: vou operar assim. Ela falou: não dá, você sabe que não dá. Aí eu comecei: gente, o que tá acontecendo? Pensando, não falava nada. Falei: o que tá acontecendo? Ela: não vai dar. Ele: vai dar sim. Ela falou assim: você sabe? Eu até me emociono, gente. Até trouxe, tô com a toalhinha aqui. Reviver essas coisas é complicado. Ela virou pro médico e falou: você sabe que nesse caso tem que salvar a mãe. Aí ele falou: não, eu vou salvar os dois. Aí que eu fui entender o que estava acontecendo. Mas assim, gente, fui super bem assistida, sabe? E ela muito carinhosa comigo, a anestesista, falava assim: Priscila, eu vou te deitar agora. E tudo que eu te perguntar, por favor, você me responde. Eu falei: tá bom. Me deitou, ela ficou assim, né? Parte da minha cabeça assim. Ela alisava assim minha testa. O pano, né? Eu não vi o médico direito. E ela falava: Priscila, fala pra mim o que você comeu. Dali, gente, eu comecei com a falta de ar piorando. E aí eu já não conseguia mais falar. Ela botou uma máscara em mim de oxigênio. Aí foi meio que aliviando. Ela: vai falando comigo, vai levantando a mão. Eu: tá bom. Tá bom assim, né? Na minha cabeça, eu tava com a máscara. Daqui a pouco começou a piorar. E aí eu comecei... Ela: Priscila, o que você comeu? Fala comigo, por favor. Ela falava assim. E eu assim com a cabeça. Comecei a sacudir minha cabeça. Falei: eu vou sacudir minha cabeça pra poder... eu não conseguia falar. Pra ela entender que a máscara não tá dando. Gente, eles vieram, né, com aquela máscara preta, sabe? Essas de lá de fora, quando tem aquelas de terrorista. Aquela pretona, assim, colocou em mim. Eu já não falava. Não conseguia falar. E eu sempre assisti muito esses programas de parto, sabe? Parto normal, cesariana. E eu sabia que tinha uma coisa errada, porque assim, eu não conseguia levantar a mão. Ela falava assim: eu vou perguntar, você levanta a mão. Minha mão não levantava, eu não sentia mais. A mão não sentia mais nada, gente. Nada, não conseguia mais falar. Eu só conseguia mexer a cabeça, daqui pra baixo, mais nada. Não sentia meu corpo. Eu falei: tá acontecendo alguma coisa muito grave. Só que nesse meio tempo, eu tô contando isso pra vocês, mas nesse meio tempo foi tudo muito rápido, sabe? Quando eu vi, o Enzo tinha nascido já. E eu só escutei o barulho da água. Gente, era um barulhão de água caindo assim no chão. Então aquela barriga que eu tava era muita água. Escutei aquele barulho de água e logo a seguir ele chorando. E aí, meu coração tá até acelerando. E aí vem a enfermeira com ele no colo. E tava com um pouco de sangue no rosto. Eu acho que por conta da minha pressão, não chegaram ele perto de mim para não me emocionar mais, né? Ela ficou assim um pouco distante, eu aqui na cama e ela ali. Aí ela: seu filho aqui. Aí eu olhei assim pra ele, aí eu pensava, porque eu não conseguia falar, eu falei: é cara do pai dele, né? Tentando falar, mas não saía. E com a máscara ainda.
Só que aí eu percebo que isso aqui dele tá bem pretinho, mas não tem nem o que mostrar aqui pra vocês, mas preto mesmo, essa parte aqui dele. Aí a enfermeira fala assim: Priscila, o pai dele é negro? Aí eu faço com a cabeça não. Quando eu faço não com a cabeça, eles correm com ele. Mas eu ouvi ele chorar, então eu tava um pouco tranquila. Ele pelo menos já saiu chorando. Gente, a enfermeira, ela tinha um olho azul, a morena, cabelo curtinho, com olho azul, que quando ela me mostra o Enzo, essa cena dela me mostrando o Enzo, foi uma cena impactante, sabe? O olho dela era tão azul que parecia um farol em cima de mim. Eu não sabia se eu olhava o Enzo ou se eu olhava pra ela, sabe? Porque eu falei, gente, eu nunca vi um olho desse, aquela luz em cima de mim. E aí nunca me saiu da memória. Eu tô falando com vocês, eu tô visualizando aqui a enfermeira. E ela com o Enzo bem pequenininho no colo. Levou o Enzo. E aí fica o lençol, né? A gente não vê o médico. Mas, gente, juro, o médico passou pelo pano, segurou na minha mão e falou assim: você não confiou em Deus? Então seu filho tá aí. Gente, só isso que ele falou pra mim, segurando na minha mão e saiu. Eu lembro perfeitamente como era o médico. Baixinho, branquinho, cabelo dele arrepiado de gel, o rosto dele assim meio redondinho, bem baixinho, sabe? Lembro perfeitamente do médico. E dali, gente, eu não lembro mais nada. Só lembro ele falando isso pra mim e eu já acordando no quarto na enfermaria. Vomitando muito, né? E cheio de aparelho no coração. Muito aparelho apitando. Hospital particular, tinha umas 3 meninas no quarto comigo, 4. Cheguei, acho que na madrugada. E aí uma menina que tava numa cama de frente à minha começou a gritar: o que essa garota tá fazendo aqui? Eu vou ficar com esse barulho dessa menina aí? Que era o barulho dos aparelhos que estavam no meu coração. A enfermeira falou assim: você vai, mas eu quero dormir. Ela falou assim: mas você dorme, mas eu não posso tirar o aparelho dela, ela vai ficar no aparelho até quando for preciso. E a menina gritando, gente, eu morrendo de medo. Imaginem vocês, eu nunca tinha ficado internada, não sabia o que tava, nunca tinha tido filho, era tudo muito novo pra mim. Não sabia o que tinha acontecido comigo. Quando eu vi, eu já tava ali naquele quarto. E a menina gritava, gente, mas gritava, falava palavrão e eu com medo. Até que eu consigo, ali eu já tava, tinha parado de vomitar, já tava conseguindo falar. Peço o telefone de uma das mães, de uma das meninas que estavam no quarto, pra poder eu ligar pra casa. Aí liguei pra minha mãe. Quem atendeu foi minha irmã e eu falo pra minha irmã: olha, eu acho que aqui é enfermaria, eu tô aqui, tem umas meninas aqui no quarto, o Enzo já nasceu, mas o Enzo não tá aqui comigo, porque eu olhei pro bercinho, o Enzo não tava. A minha irmã falou assim: fica calma, porque é assim mesmo. É porque você teve problema, a gente ainda não sabe qual, porque nem eles sabiam, o hospital não tinha dito ainda pra eles o que tinha acontecido comigo, né, era madrugada ainda. E aí, você não tá com acompanhante, o Enzo deve vir pra você amanhã, quando amanhecer. Eu falei, tá bom. Fiquei ali no quarto, quieta na minha. Aí vou voltar lá atrás. Quando eu tava com 5 meses, que eu tô olhando aqui, gente, que já tem 23 minutos. Mas não importa, eu vou contar a história toda. Desculpa. Vou voltar lá atrás. Com 5 meses de gravidez, eu fui fazer uma consulta em outro bairro também. Meu esposo estava comigo, tô voltando da consulta, uma pastora me para assim no meio do caminho de onde eu morava. E, gente, quando eu era pequena, eu tinha pavor dessa pastora, porque era da Assembleia e eu tinha medo dela, eu corria dela. Às vezes ela ia orar lá na minha avó e eu corria, eu nunca ficava na oração. Teve uma vez que ela correu, eu pequenininha, ela correndo comigo atrás de mim no quintal para poder eu ir para a sala para poder ouvir a oração, e eu corria dela. E nesse dia, quando eu olhei, eu tava subindo, né, o morro, e ela descendo, eu olhei, eu já com meu coração, sabe? Ai, a pastora, sabe? Pensando. Mas fui com meu esposo. Ela atravessou a calçada e eu fui para outra. Ela lá na outra calçada, ela me chama: ei, menina. Eu olho. Mas eu já sentia que ela ia me chamar, sabe?
Aí eu olhei assim, ela falou, eu posso orar você? Posso casar? Ela falou assim, meu esposo estava comigo. Aí eu falei, pode. Pela primeira vez, gente, eu deixei. Falei, pode sim. Ela, posso tocar na sua barriga? Eu falei, pode. Não era todo mundo que eu deixava tocar na minha barriga mesmo, porque nem é bom. E aí ela tocou na minha barriga, gente, como o Enzo mexia. Ela colocou as duas mãos assim na minha barriga, começou a orar, falou em línguas, orou. Meu esposo assustado, porque meu esposo ainda não entendia muito sobre a religião, né? E aí ele mexendo muito, ele tá mexendo, né? Eu falei, tô. Ela falou, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Deus tá mandando te dizer que você vai ter uma complicação muito séria no parto. Eu não sei o que vai acontecer no seu parto, mas Deus tá mandando te dizer que você vai sair com seu filho nos braços. Eu comecei a chorar. E aí eu falei, só isso que Deus tinha pra falar? Ela falou assim, só. Aí ela andou um pouquinho pra frente e eu fui com meu esposo. Ela me orou, falou com meu esposo, não orou meu esposo, ó, só olhou pra ele e andou um pouquinho. Nisso ela, menina, eu olhei pra trás. Ela falou, olha, chega em casa, você ora todas as roupinhas dele e tudo que ele ganhar a partir de agora. Ora tudo. Porque eu não sei se você comeu ou se você ainda vai comer alguma coisa de alguém. Então, a partir de agora, você vigia os presentes que você vai ganhar dele e o que você vai comer. Porque eu não tô conseguindo visualizar, não tô conseguindo ver se você já comeu, tá? Então, a partir de agora, você fica atenta. Falei, tá bom. Aí ela ainda olhou assim e falou assim, tinha mais alguma coisa pra falar, mas eu não vou falar não. Aí olhou pro meu esposo, olhou pra mim e foi embora. Falei, tá bom. Fui pra casa, gente, a primeira coisa que eu fiz foi pegar as roupinhas do Enzo e fui orando tudo que ele ganhava dali pra frente, fui orando. Isso com 5 meses. Mas confesso pra vocês que eu fiquei no começo muito preocupada, aquilo estava me fazendo mal. Depois eu fui dando uma relaxada. Eu falei, olha, se Deus falou que eu vou sair com meu filho nos braços, não fiquei aquilo na cabeça não, gente, passou. Eu vou sair com meu filho nos braços. Mas quando a anestesista vira pro médico e fala, você tem certeza que você vai operar essa menina? Nessa frase, eu lembrei. Eu falei, nossa, o que a pastora falou. Eu fiquei nervosa, mas ao mesmo tempo eu falei, eu vou confiar. Deus falou que eu vou sair com meu filho nos braços. Eu consegui pensar. Gente, é uma sensação horrível. Eu realmente vi a morte de verdade. E é o que eu falo pra muita gente de testemunho, eu vou falar pra vocês. Por incrível que pareça, vocês podem não acreditar, mas eu tava sentindo uma sensação boa. Era uma coisa assim, sabe quando você vai em paz? A única coisa que eu pensei assim, na hora que eu achei que eu tava morrendo, sabe? Eu falei assim, pensei, né, porque eu não falava mais. Eu falei, Senhor, que o Rafael, que meu esposo, consiga entender, coloca no coração dele de deixar o Enzo com a minha mãe. Porque eu falei, gente, com quem vai ficar meu filho, sabe? Na hora eu só pensava dele ter esse discernimento de deixar na minha mãe. Na hora eu não pensei, ele vai seguir a vida dele, ele é pai também, não, gente, eu juro, eu não pensei. Eu só pensei assim, Senhor, que o Rafael pense, né, raciocine e deixe o Enzo com a minha mãe, porque ele vai precisar trabalhar. Então minha mãe seria a pessoa que eu confiaria de deixar o meu filho. Foi isso que eu pensei. Dali eu tava sentindo uma paz, gente, eu não sei explicar. Se tá perto da morte é isso, foi uma sensação tranquila, sabe? Juro, gente, por incrível que pareça, eu tô falando isso pra vocês. E aí, como eu disse, tive que voltar nessa parte pra voltar no restante. O Enzo estava marcado para nascer 28 de outubro, né? Esse dia que aconteceu tudo foi dia 27 de outubro. Eu não consegui ter ele onde eu moro, fui ter ele lá onde eu morava. E tudo com a permissão do Senhor. Foi tudo, gente, eu fui muito bem assistida. Então, eu fiquei 11 dias internada. Daquele dia que eu tive o Enzo, eu fiquei 11 dias no hospital porque minha pressão não baixava. Gente, eu fui operada, vocês podem não acreditar.
mas eu fui operada com a pressão 29/18. 29, eu só escutava aquele alvoroço dentro daquela sala. Nem eles nunca tinham visto. Desculpa, gente, isso mexe muito comigo, meu coração tá acelerando demais. Nem eles nunca tinham visto, porque a gente com 24 infarto morre, né? Eu tava 29/18. Então, eu fiquei 11 dias internada porque a minha pressão não baixava. Ela baixou para 18, mas de 18 ela não saía, sabe? 18/11, 18/15, e daí ela não saía. E foram passando os dias, e eles não sabiam mais o que fazer. Gente, eu tomei tudo quanto é medicação que vocês possam imaginar. Combinação de medicação sozinha, médicos cardiologistas que vieram de outro, gente, para público, tá? Vieram cardiologistas de outros hospitais para poder me ver, porque eu fiquei famosa até no hospital, gente. Famosa que eu digo assim, conhecida no hospital, devido à minha história, devido à pressão, como tava. Foi tendo um comentário. Quando meu esposo chegava no hospital, todo mundo já sabia. Você é o esposo da menina que a pressão tava 29, sabe? Então ele subia e falava, Priscila, todo mundo tá me parando lá embaixo. Juro, gente, foi desse jeito. E os dias foram passando no hospital. E eu não saía do hospital. Até que um dia, tem mais coisa pra contar, gente, mas já tá 31 minutos, não vai dar pra eu contar tudo. Eu vou contar o que Deus tá pedindo pra eu contar aqui, sabe? E até que um dia, meu esposo, todos os dias ele foi no hospital. Todos os dias. Tanto no horário da visita, quanto no horário do pai. Gente, não teve um dia que ele não ficou do meu lado. E até as meninas do quarto, que eu sou de fazer amizade, gente, eu tenho amizade com as meninas, com algumas meninas até hoje. As meninas falavam comigo, Priscila, isso não é normal, o que tá acontecendo? Ora! E sempre Deus falando comigo de alguma forma. Até que chega um dia, eles chamam meu esposo e falam, olha, minha mãe tava também junto, mas o meu esposo, né, como eu sou casada, meu esposo. Se vocês quiserem transferir ela, colocar em outro hospital, até particular, vocês podem tirar, porque a gente não sabe mais o que fazer com ela. A pressão dela não tá baixando, porque geralmente, se eu tive pré-eclâmpsia, geralmente quem tem pré-eclâmpsia, quando a placenta sai, a pressão volta ao normal. E não foi isso que tá acontecendo, não é isso que tá acontecendo, a gente não sabe mais o que fazer com ela. Então, se vocês quiserem tirar ela do hospital, vocês podem tirar. Gente, tu imagina, eu fiquei desesperada. Minha mãe, meu esposo, minha família toda. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Falei, não, vamos ter calma. As enfermeiras vinham conversar comigo, porque eu conheci muita gente, né? Foram vários plantões. A enfermeira falava assim pra mim, minha filha, fala a verdade pra mim, você tá com algum problema no casamento? Tem alguma coisa que você não quer contar? Porque não é normal sua pressão tá assim. E eu falei pra essa moça, pra essa enfermeira que eu não sei o nome, eu falei, não senhora, eu não tô com problema. Se eu tivesse eu falava, eu não tô com nada, eu não sei o que tá acontecendo comigo. E chorando. Aí tá. Aí foram passando esses dias, até que um dia meu pai chega com uma carta pra mim. E aí eu peguei e fui ler a carta. Na carta dizia que eu ia sair do hospital no dia 6 de novembro. Isso faltava uns dias aí, tá? E eu fiquei aquilo, eu li aquela carta e fiquei aquele meu pensamento. Falei, se Deus falou, era uma moça evangélica que trabalhava com meu pai que mandou essa carta. E eu falei, se Deus falou, eu vou sair no dia 6. Gente, foram passando os dias. Eu fiquei no hospital, não fui transferida. O Enzo, gente, super bem. O Enzo não teve nada. E pra honra e glória do Senhor. Porque eu acho que se o Enzo tivesse nascido com algum problema, eu acho que eu não teria aguentado. O Enzo não tinha nada. Perfeito. Nada. E eu só pedi ao hospital, porque o hospital queria tirar o Enzo, liberar o Enzo, por conta para ele não pegar nenhuma bactéria, nenhuma infecção no hospital. E aí eles falaram, olha, eu acho melhor o Enzo ir pra casa, o pai tá em casa. Eu falei, não tira o Enzo de mim, que se o Enzo não ficar comigo, eu não vou aguentar. Gente, eles respeitaram. Eles deixaram o Enzo comigo até meu último dia ali no hospital. O Enzo comigo ali. E aí, eu amamentando, tudo direitinho, tá? Eu andava direito e a pressão 18. Amamentava, levava ele pra fazer as coisas, né? Fiquei com acompanhante, ficou minha irmã no começo, depois veio minha mãe. Meu esposo vinha todo dia, mas ele não podia ser acompanhante, né? Mas as meninas que me ajudavam no quarto foram uma ajudando as outras, né? Fui muito ajudada.
Até que chega o dia 6 de novembro. Dia 6 de novembro começa passaram muitas meninas, né? Saíam, tinham alta, voltavam outras. E eu via as meninas sair, eu chorava. Tudo arrumado, queria ir pra casa, tinha planejado uma coisa. Até deixei aqui separado pra vocês verem. Eu tinha feito, gente, olha quantos anos tem isso aqui. Eu tinha feito... Me emociona muito. A lembrancinha da maternidade, né? E aí eu fiz, sabe? Eu mesma fiz, pedi pra fazer o adesivo do ursinho dele, foi tudo do urso príncipe, né? Aí eu fiz, coloquei nesses saquinhos pra entregar na visita da maternidade, né? Então, tem até algumas aqui. Outras eu dei depois, que eu cheguei em casa, ó, mas ainda ficaram algumas aqui. Até com cheirinho ainda, deve ter até estragado, gente. É hidratante de bebê, né? Eu guardei aqui pra mostrar pra vocês. E aí eu pensava, falei, gente, eu não vou conseguir, né? Tava tudo pronto, o cantinho dele, né? O berço dele, as coisas. E eu tô aqui vendo as meninas embora, chegando. Mas eu peguei aquela carta que dizia que eu ia sair no dia 6. Então, gente, nesse hospital, quando a gente tava pra sair, né, pra ir pra casa, vinha uma moça, né, pra fazer nosso cabelo, passava prancha no cabelo da gente, pintava a nossa unha, maquiava a gente. E aí ela veio pra maquiar as meninas, fazer o cabelo das meninas, e eu falei assim, no dia da alta, né, eu falei, meu nome tá na alta, vai fazer meu cabelo não? É que eu já conhecia todo mundo no hospital. Ela falou assim, não, Priscila, não. Você não tá na alta, infelizmente. Eu chorando de novo, minha mãe tava comigo, minha mãe começou a chorar também, minha mãe chorava junto comigo. E eu falei assim, não, mas hoje eu vou sair. Ela falou, Priscila, seu nome não tá, por favor, fica calma. Eu sei que é difícil, mas não tá, não vou poder fazer seu cabelo. Mas eu tinha levado, sabe? Eu falei, tá bom, mas eu vou sair hoje. A senhora vai ver que eu vou sair hoje. Ela fez assim, pra mim, tipo assim, tadinha, né? Gente, não tinha espelho, né, no quarto. Aí eu tinha janela, assim, que era de vidro. Eu tinha levado minha piastra, né? Tem gente que chama piastra, não chama prancha. E aí eu fui pra janela, assim. Minha mãe tava comigo, ficou olhando o Enzo. Comecei a fazer meu cabelo. Maquiagem eu não tinha levado, não, mas fui fazer meu cabelo. Vou deixar a foto pra vocês do dia que eu saí do hospital. Fui fazendo meu cabelo. Ela voltou pra fazer o cabelo de outras meninas. Ela, Priscila, você tá fazendo seu cabelo. Seu nome não tá na alta. Gente, isso já era de tarde. Já tava quase anoitecendo já. E aí, quase 5 horas da tarde, pra ser mais precisa. E aí eu falei, mas eu vou sair. A senhora vai ver se eu não vou sair. E eu fazendo. Minha mãe deixou, tadinha. Ah, deixa ela, né? E eu fazendo meu cabelo. Terminei de fazer o cabelo. Na época eu tava com o cabelo grandão como tá hoje. Tava assim, no mesmo tamanho. E aí, eu arrumei o Enzo, né? O Enzo teve que comprar outra saída de maternidade, porque, gente, deixei aqui pra mostrar pra vocês. Olha, essa aqui foi... Eu só guardei a manta, tá? Essa foi a primeira saída de maternidade que foi o avô dele, por parte de pai, que deu a ele, que ó, tá vendo que é do urso, sabe? Como ele sabia que era tudo do urso, ele comprou a saída de maternidade dele, mas eu dei o macacão, sabe? Mas eu quis guardar a manta de recordação. Então, era assim, para vocês verem que eu gosto de bege, de nude desde de muito tempo, né? Então, assim, as coisas do Enzo eram tudo bege, com marronzinho assim, desse jeito. E aí, quando o Enzo nasce, o médico havia dito que o Enzo nascia com 4 quilos e pouco. Eu comprei tudo grande, o avô dele, por conta disso, comprou um macacão grande, né? Gente, teve que comprar outra saída. Olha o tamanho da saída de maternidade do Enzo. Deve estar até meio amarelinha, gente. Olha isso. Ele nasceu com 2,710. Desse tamanhozinho. Olha isso aqui. Aí eu liguei pro meu esposo e falei, olha, compra roupa pra outra saída de maternidade, porque aquela não vai dar nele. Vai ficar imenso. Gente, ficou imenso. Ele foi usar, acho que com 4 meses, o macacão da outra saída de maternidade, olha. Pra você ver o tanto que ele era magrinho e pequeno. Meu esposo foi e comprou. Eu fui, arrumei o Enzo com a saída de maternidade e tudo. Gente, quando deu 5 horas da tarde, vem a moça.
Era uma lourinha, uma senhora. Priscila, eu, oi. Gente, eu sempre fui de fazer muita amizade, sempre fui muito comunicativa. E aí eu tô correndo porque tem 40 minutos. E aí a moça veio e falou assim, seu nome tá na alta. Vai, se arruma. Eu falei, mas eu já tô arrumada, gente. Eu já tava com vestido, eu já tava arrumada, o lenço já tava arrumado, minha bolsa já tava arrumada. Mas eu já tô arrumada. Ela, menina, não é que você vai? Eu falei, quando Deus promete, Deus cumpre. Então, gente, eu saí no dia 6 de novembro. Um sol, um calor. Sol não tava nublado. Tava nublado, eu lembro como se fosse hoje, tava nublado. Eu saindo com meu esposo, com ele no braço, me arrepiando. Eu vou deixar a foto pra vocês aqui, pra vocês verem direitinho. Fui pra casa, não pude ir pra casa. E tem mais um detalhe, tá, gente? Eu tive que assinar um termo, porque até 14 dias você corre o risco de ter uma convulsão. Então, eles não queriam me liberar antes de 14 dias, porque eu corria risco de ter convulsão em casa. Só que eu assinei um termo, falei assim, olha, eu assino um termo de responsabilidade, mas eu preciso sair, porque eu sentia que meu emocional estava abalado. Eu falava, quando eu for para casa, minha pressão vai voltar ao normal. Falei para a última cardiologista que passou. Ela, Priscila, você me promete que assim que você sair daqui, você vai para o cardiologista? Eu falei, prometo. Assinei o termo, meu esposo também, e fui para casa. No caso, para casa da minha mãe, porque corri o risco, tinha 11 dias, faltava, né, mais 3 dias para completar o risco que ainda estava, porque eu podia ter uma convulsão e aconteceu o pior. Fui pra casa da minha mãe e fiquei mais 10 dias na casa da minha mãe. Vocês imaginam, você doida pra ir pra casa, que seu filho vá pro cantinho dele, tudo que você planejou. Por isso que eu falo, as coisas de Deus são melhores que a nossa, a gente só vai entender lá na frente. Fiquei 10 dias na minha mãe ainda. E voltei pra mim. Quando eu fiquei na minha mãe, primeiro dia ainda ficou 18. Gente, depois a pressão baixou pra 14. Não baixou mais que isso, porque eu fiquei hipertensa, né? Porque o meu quadro foi muito grave. O médico já havia me dito que eu ia ficar hipertensa. Falou, olha, ela vai ficar hipertensa daqui pra frente. Se ela ficar feliz, a pressão dela vai aumentar. Se ela ficar triste, a pressão dela vai subir do mesmo jeito. Então, ela vai ter que tomar remédio agora da pressão. Minha mãe tá bom, meu esposo também. Falei, tá bom. Dos males, o pior, né? Dos males, menos pior. E aí eu fui pra minha mãe, fiquei na minha mãe, meu esposo também ficou comigo os 10 dias lá na minha mãe, me ajudando com o Enzo. Só que assim, antes de eu sair, eu fiquei 11 dias, como eu disse, gente. E aí, o que acontece? Eu pergunto pelo médico. Eu falei, gente, eu ainda não vi o médico que me operou, eu não vi a enfermeira passando por aqui. Eu falei, gente, não tem uma enfermeira do cabelo curtinho, do olho azul, tal, um médico baixinho, tal? Não. Que médico é esse, Priscila? Elas falavam pra mim, não tem enfermeira nenhuma nesse hospital do olho azul, morena, que era uma morena assim, cor de jambo, sabe? O cabelo dela era assim, chanelzinho, mas era meio clarinho, sabe? Não era louro, mas era assim, de luzes, mas ela era bem morena. E aí eu falei, não, ela é morena, do olho bem azul, azul piscina, com cabelo assim, Chanel. Não tem, Priscila. E o médico baixinho, tal. Gente, não tem. Não tem. Simplesmente não tinha esse médico, não tinha essa enfermeira. Conclusão, gente. Pra quem acredita, pra quem não acredita, eu vou falar o que, do meu ver, sabe? Foi Deus que me operou. Eu fui operada pelos médicos dos médicos. Muita gente já me falou isso depois. Toda vez que eu vou contar meu testemunho, as pessoas me falam isso. E eu tenho certeza que assim foi feito. Eu não vi a enfermeira mais, a anestesista, o médico. Gente, não sei. Eu lembro, foi desse jeitinho que eu contei pra vocês. Gente, quem vai ser operada por 29 por 18? Não tem como tá aqui contando. Então eu resolvi contar pra vocês nessa época de Natal, depois de ter feito essa cama posta. Eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo aí pra vocês, mas eu fiz essa cama posta pro Natal. E quando eu comecei a gravar esse vídeo, Deus tocou no meu coração mais forte do que vinha tocando nesse ano inteiro. Conta seu testemunho, faz o vídeo, conta o seu testemunho.
Eu não sei o que Deus quer. Aliás, eu sei, Ele quer chegar alguém precisa ouvir esse testemunho, que seja uma pessoa, como eu disse, mas Ele quer atingir alguém, Ele quer chegar em alguém através do meu testemunho, é assim que eu acredito. Então, assim está feito, Senhor, a sua vontade, como foi feita a sua vontade de me permitir ser mãe. Gente, como eu sou grata, como eu amo meu filho, como eu amo ser mãe. Não voltei a trabalhar, eu quis cuidar do meu filho. Hoje eu acho que vocês vão entender melhor o porquê que eu decidi cuidar do meu filho. Deus me deu essa oportunidade e eu agarrei com todas as forças, sabe? E eu falei, Senhor, você tentar, não sou, mas eu vou tentar ser a melhor mãe que o Enzo pode ter nessa terra, porque o melhor pai ele já tem. Óbvio que o pai dele é maravilhoso, mas vocês estão entendendo, que é o Senhor. O melhor pai ele já tem. Então ele vai ter a melhor mãe que ele puder ter. E essa mãe escolheu ficar dentro de casa. Essa mãe escolheu ser uma mãe tradicional, se assim eu posso falar. Sendo julgada. Tem uma profissão, é pedagoga, é isso, é aquilo. Eu escolhi ser mãe. Eu escolhi ser dona de casa. Eu escolhi cuidar da minha família, do meu esposo. Eu escolhi cuidar do meu filho, ser presente na vida do meu filho. Eu não escolhi dar presente para o meu filho. Eu escolhi ser presente na vida do meu filho e da minha casa, do meu lar, né? Como eu disse, porque casa todo mundo pode ter, do meu lar. Porque isso aqui não é nada. Se você não tiver um lar, sabe que tem ali os princípios do Senhor, os valores do Senhor. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, gente. Já vai para quase 50 minutos. Mas foi isso que aconteceu na minha vida. Um grande testemunho, um grande milagre que Deus me proporcionou. Depois desse, teve vários outros que com o tempo, conforme Deus for tocando no meu coração, eu vou contando para vocês, tá? Então eu espero, que eu tenho certeza que Deus tocou no coração. Esse testemunho vai chegar na casa de alguém, vai chegar para alguém. Se você é do outro lado, tá passando por algum tipo de problema na gestação, creia no Senhor. Creia, somente creia, tenha fé. Foi o que eu tive, fé. Eu acreditei lá atrás naquela pastora que falou pra mim. Por mais que eu tenha desviado um pouco o pensamento para não ficar tão preocupada, eu acreditei, sabe? Eu tive fé. Eu acreditei naquela carta, sabe? E eu falei, eu vou sair no dia que Deus prometeu, 6 de novembro eu saí. Então, assim, eu falo que ele nasceu e eu renasci. Eu vim dessa história diferente, desse testemunho diferente, com um olhar diferente sobre a vida, dando mais valor às pequenas coisas, porque a gente não é nada nessa vida. Foi o que eu disse, eu estava preocupada em entregar lembrancinha. Eu estava preocupada porque o jogo do berço dele eu tinha que colocar, eu que queria ter colocado o jogo de berço dele no berço dele. Isso aqui é importante, é ir pro momento, é uma lembrancinha, é uma lembrança que eu tô guardada, mas é uma lembrança que tá aqui dentro. Então, as coisas materiais não tem valor nenhum, sabe? Então, hoje, eu depois de tudo que aconteceu, tem 11 anos que meu filho tá aqui, então, cada dia que eu olho pro meu filho, gente, eu lembro, não vou dizer que são todos os dias, mas a maioria, tá? Eu olho pra ele e falo, cara, não era pra eu estar aqui. Cada fase dele eu vou pensando, não era pra eu estar aqui. E agradeço ao Senhor. Senhor, muito obrigado por eu estar aqui. Então, gente, eu quero agradecer primeiramente a Deus por me permitir ser mãe, por me permitir ser canal para alguém nesse momento que você vai assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus quer usar esse testemunho para alguém, então que você receba aí do outro lado, sabe? Com todo amor, tenha fé. Gente, eu senti minha barriga mexer agora como se eu estivesse dentro dela. Incrível. Então que você receba o que Deus tem para você através desse testemunho, porque alguma coisa Ele quer fazer. Eu não sei se na minha vida, mas também pode ser, porque Ele vem tocando no meu coração há muito tempo, há vários meses, mas eu tenho certeza que é na vida de alguém que está do outro lado. Então receba, creia. Tem muitas pessoas que já passaram, tem muitos casos de pré-eclâmpsia que a pessoa não vinga, né? Não sobrevive, não vinga não, gente, não sobrevive. E eu sou uma sobrevivente.
porque eu sou filha do Senhor. Eu sou escolhida, gente. É assim que eu me sinto, tá? Eu sou escolhida do Senhor desde o ventre da minha mãe. Como eu disse para vocês lá no comecinho, eu era gêmeas, um menino. Eu nasci de 7 meses. O médico falou para minha mãe que o menino ia sobreviver e a menina não. Então a minha mãe estava preparada para me perder, não para perder o menino, sabe? E eu sobrevivi lá atrás, no ventre da minha mãe, depois que eu saí do ventre da minha mãe. Então eu sou escolhida desde lá. É assim que eu me sinto, sabe? Então eu sei que muita coisa acontece na minha vida por eu ser escolhida, mas eu sou protegida pelo Senhor, eu e minha família. Nós somos protegidos. Acontece na vida do evangélico, na vida do cristão, acontece também as coisas. Justamente para a gente poder contar, para virar testemunho. Não é isso? Então é isso, gente. Já vai para 1 hora. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Espero ter tocado. Eu confesso para vocês que eu achei que eu ia... Como é que eu vou explicar? Que ia doer mais, porque dói, sabe? A gente reviver algumas coisas dói um pouquinho. Meu coração continua acelerado. Eu senti minha barriga mexer. Incrível, gente. Como o Enzo mexia quando eu tava grávida. Juro pra vocês, mexeu direitinho. Não tô grávida não, tá, gente? Mas mexeu da mesma maneira. Então, hoje era o dia que Deus escolheu pra eu fazer, pra eu gravar esse testemunho pra vocês. Então, gente, como eu disse, e vou continuar dizendo aqui no canal, creiam, tenham fé, se acheguem ao Senhor, aceitem o Senhor como seu único Salvador, que muitas coisas Deus fará na minha e na sua vida, tá bom? Então, gente, é com muita gratidão que eu termino esse vídeo. Tem um detalhe também que eu tenho que contar pra vocês, eu não sei se ele vai querer vir, mas eu vou chamar. Enzo! Vem cá! Rapidinho. E tem, gente, um detalhe também que eu esqueci de contar. Na correria do parto, que são muitas coisas, eu fui tentando ser mais sucinta que eu pude, mas acabou dando quase 1 hora. Na correria, acho que de tirar o Enzo, né, foi cesárea, o bisturi acabou encostando aqui assim nele, sabe? No Enzo. Então depois que a gente foi ver, ele não cresce cabelo aqui assim. Então conforme encostou, graças a Deus que ele tinha um pouquinho de cabelo aqui, ele sentiu o cheiro de queimado, foi isso que a minha mãe me falou. Então ele tirou rápido, porque foi bem na fonte. Então eu quase perdi o Enzo também, porque o bisturi encostou bem aqui. Como ele não veio aqui, não deu pra ele aparecer aqui nesse vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou filmar ele, vou gravar e vou mostrar pra vocês a marca que eu digo pra ele, que toda vez que eu olho é a marca da promessa, sabe? A marca da promessa tá bem ali pra eu ver todos os dias o que Deus fez na minha vida e o que Ele vai fazer na sua. Deixe aqui nos comentários, eu quero ouvir, quero ler muitos testemunhos de vocês aí do outro lado, tá bom? Então é isso. Beijo aí pra vocês. Dá pra você vir aqui? Ele vai vir aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Ele só tá colocando a camisa porque tá muito calor. Vem aqui. Eu não podia terminar de maneira diferente, né? Senta aqui pra mim. Ah, não, fica assim, ó, pra mostrar o pessoal. Não, senta aqui. Senta assim, virado pra mim. Senta aqui. Senta aqui. Isso aqui. Olha, gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui assim, ó. Aqui, ó, onde tá minha mão. Foi onde encostou o bisturi nele, sabe? Aí ficou essa marca, não cresce cabelo aqui de jeito nenhum. Mas não incomoda ele não, né, filho? Vira aqui pro pessoal ver você. Então, gente, esse aqui é a minha promessa. Essa aqui é a marquinha da minha promessa. E ele hoje tá com 11 anos de muito amor. Né, filho? Sim. Sendo muito amado. E ele é nossa vida, tanto minha quanto do pai dele, gente. Nós amamos muito, muito ele. E eu falo que Deus escolheu realmente ele porque ele é um filho, gente, maravilhoso. É um filho que dá muito orgulho pra gente, muito carinhoso, é meu amigo. Eu falo pra ele que a gente gosta de conversar muito quando na hora de dormir. E eu falo, filho, você não é só meu filho, não, você é meu amigo. Porque Deus me deu um amigo, gente. Eu espero que ele continue assim, porque eu sei que ele vai continuar, porque ele é filho, ele é escolhido também do Senhor, desde o meu ventre, né, filho? Uhum. Ele é escolhido. Então,
queria aqui mostrar ele pra vocês, né? Vocês vão acompanhar aí as fotos da barriga. Pode ir, dá tchau pro pessoal. Dá pra Tchau, você pode. gente. Senta aqui direito e fala. Dá tchau pro pessoal. Tchau, gente. Fala assim, eu sou o escolhido do Senhor. Eu sou escolhida do Senhor. Amém. Amém. Dá um beijo na mãe. Mãe, eu te amo. Também. E o nome dele foi escolhido, né, Enzo? O nome dele quer dizer Senhor do Lar. Sabe? Quando eu peguei o significado desse nome, eu coloquei com H, né? Como vocês sabem, o nome dele é Enzo com H, porque eu quis, por escolha minha. Na hora que eu saí lá da Ultra, que eu descobri que era menino, eu já sabia que era menino, eu escolhi Enzo com H. Então, eu fui ver qual significado significa Senhor do Lar. Tem significado melhor que esse? Não. Então, gente, eu já tentei terminar várias vezes e não consigo, mas eu vou terminar agora. Em nome de Jesus, muito obrigada para quem assistiu até aqui. E como eu disse, eu tenho certeza que esse testemunho vai atingir muitas vidas, muitas mulheres grávidas aí, que estão grávidas, que passaram ou que estão com esse problema aí durante a gravidez, tá bom? Creiam, somente tenham fé no Senhor, tá bom? É isso, gente. Agora eu vou terminar assim. 1000 beijos pra vocês. E até o próximo vídeo. Foi um vídeo diferente, mas um vídeo pedido pelo Senhor, tá bom? Então, mais uma vez, beijo aí na família de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.